Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quantitativo de alunos em sala de aula. Para isso, eu quero fazer um destaque aqui no canal de Educação, porque vocês sabem, tem muita gente falando por aí que as escolas estaduais, né, que a legislação mineira, ela não favorece em absoluto o professor em relação ao quantitativo de alunos em sala de aula. E não é que existe uma norma que define a quantidade de alunos em sala de aula, nós já sabemos disso. Mas imagine você uma legislação que define da mesma forma a quantidade em metros que um aluno numa sala de aula ocupa. Você sabia que tem legislação para isso? É o que eu vou mostrar para vocês hoje, neste vídeo importante que o canal de Educação está fazendo. E por que a deputada Beatriz Cerqueira tem a ver com isso? Gente, embora não seja autoria da deputada Beatriz Cerqueira, saiu da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia este importante requerimento, tá, promovido por uma deputada estadual, fazendo uma solicitação em uma alteração, da mesma forma, né, numa resolução da Secretaria de Estado de Educação que trata sobre o plano de atendimento para 2026. E por que isso é importante? Nós vamos agora, no segundo semestre, a qualquer momento, entrar naquela etapa em que as escolas se reúnem para poder discutir, organizar os seus quadros para 2026. Nós estamos no mês 8, gente. Mês 8, 9, 10, 11, 12. Daqui a pouco acaba o ano. E passa muito rápido. Nós estamos há 4 meses aí, no máximo 5 meses, para encerrar o ano letivo. E é na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia que o canal de Educação vai destacar, na 18ª reunião ordinária, como vocês estão assistindo na tela aí nesse momento, pessoal, no dia 27/8 de 2025, às 9 horas da manhã, no Plenarinho 2, nós teremos lá organizado por ela, sempre ela, a presidente a presidenta, né, Beatriz Cerqueira, junto ali com o Betão como suplente, Luizinho do PT, tem o Eli Tarquini do PV, Ione Pinheiro do União e o Lincoln Drummond, né, do PL, que tem aí o Bruno Engler como suplente. Todos eles, pessoal, eles vão estar organizados ali para dar seguimento a essa chamada reunião ordinária, né, 18ª reunião ordinária no Plenarinho 2. E por que eu quero destacar essa reunião para vocês? Porque lá saiu um requerimento que eu considero muito importante, que é o requerimento de número 12.851 de 2025, que trata, gente, em turno único, presta atenção, e é de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Parabéns à deputada Ana Paula Siqueira, que muito se importa, que muito se interessa, sabe, pessoal, pela educação em Minas Gerais. E ela é autora deste projeto, desse requerimento importantíssimo, que certamente será aprovado por todos na comissão. Porque olha para você ver a ideia do requerimento, gente. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para rever e retificar, e aí nós vamos dar destaque em seguida à resolução 5163 de 2025, no artigo 41 dessa resolução, que institui que a área das salas de aula corresponderá a 1,20 metros quadrados por estudante, no mínimo, visando aumentar a área mínima por aluno para atender com mais conforto os estudantes da rede pública de educação e para incluir na referida resolução a previsão de espaço reservado ao professor e sua mesa. Então veja bem, esse requerimento é muito importante da Ana Paula Siqueira. Eu quero parabenizar a deputada estadual Ana Paula Siqueira por estar pensando da importância, gente, a grandeza desse requerimento, que precisa de ser, de fato, sabe, pessoal, conversado, tem que ser discutido com os deputados. Porque essa questão, ela traz impactos diretos na qualidade da educação, porque nós estamos falando, gente, de quantitativo de alunos em sala de aula. Olha a importância deste requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, gente. A resolução é 5163, que vocês estão assistindo aí agora.
e que eu vou apresentar nesse momento para vocês. Lá, primeiro eu vou dar uma lida aí do que se trata essa resolução, que é o plano de atendimento para 2026, e em seguida nós vamos lá para o artigo 41. Mas olha a grandeza desse requerimento, gente. Ela está pedindo aqui, na verdade, né, para que haja uma discussão visando aumentar a área mínima por aluno, para atender com mais conforto os estudantes da rede pública de educação. Então você sabia, gente, que nós temos uma regra do 1,20? 1,20. Aí eu fiquei pensando assim, vou pegar a calculadora aqui, eu vou fazer uma análise, uma contabilidade simples aqui. Eu vou pegar 35 alunos dos anos finais do ensino fundamental, 35 alunos. Lembro que essa resolução ela vai falar sobre 40 alunos do ensino médio. E nós vamos multiplicar por 1,20, que é exatamente o tamanho definido aqui, o tamanho mínimo definido pela resolução. Mas que ela está pedindo, gente, para poder fazer o quê? Aumentar esse espaço mínimo por aluno, para dar mais conforto e, consequentemente, reduzir o quantitativo total de alunos em sala de aula. Porque é uma vergonha em Minas Gerais se falar em educação, se falar em qualidade, e você ter aí salas de aula lotadas com 35, 40 alunos em sala de aula. É uma vergonha. E aí quando você pega 1,2 m, 1,2 metro quadrado, e multiplica por 35 alunos, nós vamos ter 42 metros quadrados, gente. 42 metros quadrados. Pega 1,2, multiplica por 35 alunos, dão 42 metros quadrados. Essa que é a grande questão. E aí nós temos salas de aulas aí com 42 metros quadrados e com 35 alunos dentro. E onde é que fica o professor? Onde é que fica o professor, gente? E eu não vou ficar fazendo brincadeira aqui não, porque muitos poderiam dizer, olha pessoal, não vou fazer esse tipo de comentário, porque que onde é que fica o professor do lado de fora? Em cima da carteira? E aí, como que fica? Porque olha para vocês verem. Então essa legislação, ela também precisa, ela tem um problema muito sério, porque ela, além de definir, olha para vocês verem, o mínimo, o tamanho mínimo, pessoal, para dar mais conforto para o aluno, porque ela vai dizer claramente, taxativamente, que por aluno é 1,20 m. Então, se você tem, conforme a própria legislação preconiza, 35 alunos nos anos finais do ensino fundamental e 40 alunos no ensino médio, vamos fazer o cálculo de 40? Você pega 40 alunos, multiplica por 1,20 m, então nós temos que ter uma sala de 48 metros quadrados. Aí você analisa o seguinte, que toda sala não existe um padrão. Isso é uma tarefa, gente, do professor, e mais do que o professor, uma tarefa do gestor escolar, e mais especificamente do gestor público. E quando eu falo gestor público, eu me refiro à rede pública, à rede pública de um modo geral, e principalmente aquelas diretorias que atuam com a rede física da escola, que atuam com esse tamanho, com esse quantitativo. Então é preciso chamar a rede física na escola para fazer uma análise, e o próprio gestor escolar, porque ele que está na ponta, medir a sala, falando que essa sala tem 42 metros quadrados, então não tem condição de ter 35 alunos. Porque uma sala que tem 42 metros quadrados, se você calcula 1,35, 1,20, multiplica por 35 alunos, você tem 42 metros quadrados, essa sala de 42 metros quadrados, ela não pode ter 35 alunos. Ela pode ter 30 alunos, para sobrar efetivamente um espaço para o professor. E aí a legislação, ela erra, no meu ponto de vista, porque ela, ao definir a quantidade mínima de espaço para um aluno, ela se omite ao dizer qual é a quantidade mínima para o professor. Mas aí tem o caso do professor de apoio. O professor de apoio, gente, também é considerado com 1,20 e muitas vezes é desconsiderado. Tem sala de aula que tem um aluno ali, tem 1, 2, 3 alunos da educação especial, e você tem um professor de apoio. Ele tem que ser considerado nesse quantitativo aí para o aluno. É importante deixar claro, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do professor regente de turma e do regente de aula que está lá na frente. Quantos metros quadrados? A legislação, ela precisa de definir qual é o espaço do professor. E lembrando, pessoal, que o professor circula na sala. O professor, ele anda pela sala.
O professor tem acesso ao quadro branco, à lousa, aos equipamentos eletrônicos que tem na sala de aula. Então, ao analisar essa legislação, e você tem 35 alunos, porque a Secretaria de Educação ela é muito fria. Quando ela liga para a escola e fala assim, nós estamos olhando aqui no CIMAD, tem vaga na sua escola. Eu estou vendo aqui que tem menos de 35, mas aí você tem que falar assim, mas peraí, pela lei não, né? Pela resolução que eu vou apresentar agora para vocês, pela resolução 5163, de 26 de maio de 2025, lá no seu artigo 41, mas vamos ler o que ela fala? Estabelece normas e diretrizes para o plano de atendimento escolar para as escolas em 2026. Destaco na tela para vocês nesse momento. E vamos lá já no artigo 41, porque ele me interessa muito. Tá aqui o artigo 41, gente, ó, que eu destaco para vocês também. Olha o que vai dizer aqui. Esse artigo importantíssimo, pessoal. Ele diz: a área das salas de aula corresponderá a 1,20 metro quadrado por estudante, no mínimo, ainda que o número máximo por sala se torne inferior ao estabelecido no artigo 40. Então, mesmo, pessoal, que o número máximo por sala se torne inferior ao estabelecido no artigo 40, e aí eu falo o número máximo de alunos por sala, porque olha o que diz o artigo 40, que também, da mesma forma, ele é importantíssimo. Ele vai dizer o seguinte: 20 estudantes na educação infantil, 25 alunos nos anos iniciais, no regular e na educação de jovens e adultos, 35 alunos no ensino fundamental, anos finais, regular e EJA, 40 estudantes no ensino médio, regular e EJA, 15 estudantes conforme o tipo de deficiência nas escolas especiais. E aí no parágrafo único, o número de estudantes estabelecido por sala de aula poderá ser alterado em situações excepcionais, emergenciais ou transitórias a critério da Secretaria de Estado de Educação. Então, o número de estudantes estabelecido por sala de aula pode ser alterado em situações excepcionais, emergenciais, transitórias a critério da Secretaria de Educação. Mas vamos analisar aqui, excluindo o parágrafo único, não é uma situação excepcional, não é uma situação emergencial nem transitória. E aí como é que fica dentro de uma situação regular, que a gente define como regular? Eu pego os anos finais do ensino fundamental porque é onde eu atuo. Anos finais do ensino fundamental, onde a legislação ela vai falar que o número máximo de estudantes por sala será de 35 estudantes. Então, gente, acabou essa história de dizer que mas na minha escola a gente pode colocar 2 a mais. Vamos colocar 2 a mais. Coloca 2 a mais, aí não tem problema, não é bom trabalhar sempre com 2 a mais. É bom para quem? É bom para quem, pessoal? É preciso fazer esse tipo de questionamento. Porque se a legislação ela define como máximo, e o máximo já está péssimo, porque a gente trabalha com a hipótese, ou com a regra, né, vamos dizer assim, de que 35 alunos é muito aluno no ensino fundamental, anos finais, assim como 40 alunos no ensino médio, é um absurdo de exagero. E aí, gente, a gente tem que analisar o artigo 41 e pensar nele como assim, 1,20 metro quadrado por estudante. Pega agora a calculadora, pega 1,20 e vai multiplicar por 35 alunos, pessoal. Dão 42 metros quadrados. 42 metros quadrados para que você possa ter ali 35 alunos e não é confortável. Por isso que é tão importante aqui o projeto ou requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que certamente será aprovado amanhã em comissão, nessa 18ª reunião ordinária, o requerimento é de número 12.851, porque ela vai falar o seguinte, olha, ela requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para rever e retificar o artigo 41, que institui que a área das salas de aula corresponderá a 1,20 m por estudante, no mínimo, visando aumentar a área mínima por aluno para atender com mais conforto os estudantes da rede pública da educação, pessoal. E para incluir na referida resolução a previsão de espaço
reservado ao professor e sua mesa. Parabéns para a deputada Ana Paula Siqueira, porque ela deixa claro aqui embaixo, no próprio requerimento, ela quer que define, pessoal. E essa que é a chamada de atenção que o canal de educação está dando aqui. Cadê a previsão de espaço reservado ao professor e à sua mesa? Eu preciso que a Secretaria de Educação se posicione sobre isso. Por isso que é tão importante esse requerimento da deputada. Voltando ao texto da lei aqui, eu quero voltar na resolução, porque a resolução, pessoal, ela é muito clara quando ela fala do quantitativo máximo. Eu vou até baixar um pouquinho aqui a imagem, que não está muito legal. Deixa eu melhorar aqui para vocês aqui, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas olha para vocês verem, pessoal, não tem lógico um negócio desse. Tá aqui, ó, o número máximo de estudantes por sala de aula. Então, repetindo, 20 alunos na educação infantil, 25 alunos no ensino fundamental, anos iniciais regular e EJA, 35 anos finais no ensino fundamental regular e EJA, 40 alunos no ensino médio regular e EJA, 15 alunos conforme o tipo de deficiência nas escolas especiais. O número de estudantes estabelecido na sala de aula poderá ser alterado em situações excepcionais, emergenciais ou transitórias, e a gente vai dizer quando é que a secretaria vai usar essa excepcionalidade do artigo do parágrafo único para colocar mais alunos em sala de aula. Então o discurso tem que ser em diminuir. Então, parabéns para a deputada Ana Paula Siqueira, porque pede para melhorar o conforto e para definir, porque essa legislação aqui, pessoal, essa resolução que está aqui na tela para vocês nesse momento, que é a resolução 5163 de 26 de maio de 2025, ela não fala sobre o quantitativo de professor, ela se omite. Ela vai falar na quantidade, no artigo 41, em metro quadrado por estudante. Mas em relação ao professor, ele não existe na sala de aula? E outra coisa, por que ela não colocou que nas salas de aula, onde houver professor da educação especial, também será considerado 1.20 como estudante? Porque eles não querem nem saber se tem professor da educação especial, professor de apoio. E aí criou essa legislação. Então, atenta a essa resolução, Ana Paula Siqueira, deputada estadual Ana Paula Siqueira, que conta com o meu apoio sempre, ela está aqui, pessoal, trazendo isso para discussão. E ela requer que sejam providências no sentido de rever essa questão, não só do 1,20 m por aluno, mas também em relação ao professor. E digo mais, Ana Paula, deputada Ana Paula, com todo respeito, peço à senhora para que analise também a possibilidade de colocar até o caso em que existem professores da educação especial que não foram nem citados aqui nessa resolução, sob o risco de amanhã a gente ter um quantitativo de alunos na sala de aula e ser desconsiderado o professor de apoio que está na sala de aula. Deixa aqui essa observação para você. Mas aí termina a resolução aqui, e eu quero chamar a sua atenção para o quantitativo aqui, ó. Qual que é o mínimo de alunos aqui? Vamos ver como é que está a imagem lá. Tá boa. A imagem está aqui, ó. Olha a quantidade, pessoal, de alunos que a gente tem que ter aqui, ó. Tá aqui, ó. Máximo de alunos, 20. Não aceitem mais. Gestores, não aceitem mais. Ensino fundamental, anos iniciais, 25. O mínimo tá aqui, ó, pessoal. Na educação infantil são 5. Não fecha a turma, tá? E o máximo, 20. Ensino fundamental, anos iniciais, parcial e EJA, 10. Mínimo. Máximo, 25. Ensino fundamental, anos iniciais, 4, 5º ano, tempo integral, 25 máximo. Ensino fundamental, anos finais, parcial, 35. E aí vai, pessoal, anos finais, EJA, tempo integral, 35. E aí, pessoal, tá aqui, ó, os 40, praticamente todos os 40 aqui no ensino médio parcial, ensino médio no geral, 40. E aí tem aqui, ó, no parcial, 10 mínimo, na EJA, educação de jovens e adultos, 10 mínimo. Ensino médio, tempo integral, 20. Educação profissional técnica nível médio, e aí tem os números aqui, ó, 25, 40 máximo, turmas multisseriadas, todas as etapas de ensino, 5 no mínimo, 20 no máximo, turmas de correção de fluxo, ensino fundamental e ensino médio, 15 no mínimo, 30 no máximo, escola de educação especial, 8 no mínimo, 15 no máximo, sala de recursos, 8 no mínimo, 20 no máximo, pessoal. Esse documento está aqui assinado eletronicamente. Então, um documento oficial, inclusive, é o plano de atendimento para 2026, que
ao que parece, ainda não está liberado. Mas eu fiz esse vídeo, faço questão de chamar a atenção de vocês, por ser um tema tão importante, o quantitativo de alunos em sala de aula. Porque falar em qualidade de educação é fácil. É muito bom falar em alfabetização, plano de recomposição, né, das aprendizagens. Mas falar em alfabetização, em aprendizagem, se a gente não consegue diminuir e dar um pouco mais, diminuir a quantidade de alunos em sala de aula e dar mais qualidade de trabalho para o professor. Não é só de infraestrutura, não é só colocar sofá em sala de professor, não é só ficar colocando ar-condicionado ali, não. Tem que diminuir, sim, o número de alunos na sala de aula para a gente ter condições de trabalhar com dignidade, para que os alunos possam realmente aprender. E diminuir também essa quantidade, né, esse volume de trabalhos aí, de projetos, de planos, de atividades, de tanto programa que a Secretaria de Educação, hora e outra, envia para as instituições de ensino, mas isso é tema para um outro vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.